RCP Notícias. 7 da manhã em Cabo Verde, tempo agora para as notícias. É o primeiro jornal que está a começar, como sempre, a abrir os destaques da edição. O presidente Zelensky joga a última cartada perante o Congresso norte-americano para desbloquear 61 bilhões de dólares. Presidente da República, surpreendido com o encontro entre Zelensky e o primeiro-ministro na Ilha do Sal. Cabo Verde precisa de 200 médicos de família em permanência para assegurar a cobertura universal da saúde. A projeção é apresentada pela médica Cláudia Oliveira, que integra a coordenação do curso de especialização em medicina familiar. As populações das zonas rurais devem ser envolvidas no ordenamento do seu próprio território. Ideia apresentada pela doutora em agronomia Vládia Oliveira, da Universidade Federal do Ceará. Formação e políticas direcionadas às microfinanças verdes, principais recomendações de um estudo da professora universitária Zeneida Leite. A criação de uma rede nacional é um dos principais propósitos do segundo encontro das fundações, que tem lugar hoje na cidade da Praia, com o lema Filantropia de Desenvolvimento em Cabo Verde. O contributo das fundações Noite Branca na capital, 15 e 16, com o envolvimento de 600 artistas no Senegal, contagem decrescente para as presidenciais de fevereiro do próximo ano. Conhecidos os títulos, agora o desenvolvimento destas e de outras notícias com Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza está na agenda da Assembleia Geral das Nações Unidas, especialmente convocada para esse efeito. O Israel intensifica os ataques no centro de Gaza. O presidente Zelensky da Ucrânia está nos Estados Unidos, joga a última cartada. Hoje vai falar perante o Congresso norte-americano para tentar desbloquear uma ajuda financeira suplementar de 61 bilhões de dólares. Os congressistas republicanos continuam sem estar em desacordo com a ajuda financeira, querem como moeda de troca uma nova política de imigração, sobretudo para a zona, a fronteira entre os Estados Unidos e o México. O Presidente da República fala pela primeira vez sobre o encontro entre o Primeiro-Ministro e o Presidente Zelensky na Ilha do Sal. José Maria Neves diz-se profundamente surpreendido. E em espaço próprio chamarei a atenção para essa questão e tomarei as medidas que se mostrarem pertinentes. Estranheza pela forma como as coisas aconteceram. Um homólogo do Presidente da República chega a Cabo Verde e, portanto, nessas questões deve haver uma articulação entre os órgãos de soberania e o Presidente não pode ser posto sob facto consumado sobre essas matérias. Declarações de José Maria Neves à margem de um encontro com o antigo primeiro-ministro e também antigo candidato presidencial Carlos Veiga, ontem a pedido do Presidente da República. Carlos Veiga exorta os partidos políticos a entenderem-se e deu como exemplo os esforços quando ele era primeiro-ministro e José Maria Neves na oposição. Cabo Verde precisa de 200 médicos de família em permanência para assegurar a cobertura universal de saúde. A projeção é apresentada pela médica Cláudia Oliveira, que integra a equipa de coordenação do curso de especialização em medicina familiar, agora com 2 turmas para um total de 23 formandos. Temos que fazer aposta na formação e seguramente daqui a alguns anos teremos especialistas, sim, para dar cobertura. É um desafio, sem dúvida, mas é possível, eu penso que sim. Aqui apostar é na prevenção, ou seja, nos cuidados de saúde primários. Apostando na prevenção, estamos a diminuir a afluência
dos utentes para o hospital. Se apostarmos na prevenção, não temos necessidade de chegar à doença, ou seja, os utentes não têm a necessidade de ir ao hospital. O hospital é para ir em casos de doença grave, em caso de necessidade realmente. Por isso é que estamos a trabalhar nisso, para diminuir a afluência aos hospitais. A aposta deve ser feita nos cuidados de saúde primários. No programa Discurso Direto de ontem à noite, Cláudia Oliveira sustenta que o advento dos médicos de família implica mais literacia em saúde. A formação também tem que ser feita nos funcionários das estruturas, desde o porteiro, desde os secretários, por aí em frente. Então, muitas vezes, a barreira que temos é porque quando o utente vai ao centro de saúde, às vezes a informação não é a melhor. E temos que fazer um trabalho em equipa, em conjunto. Temos que trabalhar não só para educar a população em si, mas também os profissionais de saúde, médicos e não médicos. E enquanto decorre a especialização, está em processo de organização uma base de dados que registra as famílias e os respectivos médicos. Sim, está na fase final de construção. Nesse momento temos um processo clínico em papel, não é? Temos que começar do papel para ir para o digital, mas temos uma equipa que está a trabalhar para digitalizar esse processo. A equipa informática do Ministério da Saúde. Tende a acontecer ao mesmo tempo a nível nacional? Sim, sim. Ou há nacional. algum conselho experimental? Não, é a nível nacional, Nós, para a formação de momento, estamos a utilizar o formato papel, é provisório, mas estão a trabalhar para que seja já implementado a nível nacional, pelo menos para trabalhar com os médicos que estão em formação e que depois da formação vão continuar a trabalhar com esses processos. E esse processo deve ficar concluído quando? Pelo menos quando os médicos concluírem a formação? Sim, mas mesmo que não seja tudo ao mesmo tempo, que seja parcial, não há problemas, mas já estamos a terminar já pelo menos os primeiros. Cláudia Vieira revela que o Ministério da Saúde tem em mãos uma proposta que visa a montagem de um programa de formação de enfermeiros de família. O programa Discurso Direto é emitido em reposição logo depois do Serviço de Notícias das 9 horas. Saúde para todos, hora de agir, é o lema do Dia Internacional da Cobertura Universal da Saúde, que hoje se celebra. As populações das zonas rurais devem ser envolvidas no ordenamento do seu próprio território. Uma ideia apresentada pela doutora em Agronomia Vládia Oliveira, da Universidade Federal do Ceará, na conferência de imprensa na conferência sobre as relações cidade versus campo, implicações no ordenamento do território, realizada ontem e que encerra o ciclo de debates organizado pelo Centro de Investigação em Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território. A proposta é que há uma necessidade de fazer esse zoneamento, tem que trabalhar com a comunidade. O zoneamento justamente é um instrumento que não vem só de cima para baixo, há uma interligação, há uma participação da comunidade. Porque a gente também tem que ver o que a comunidade quer, o que deseja. E ela também tem que conhecer também a realidade, se aquilo que deseja é compatível, se aquilo é possível. Tem que ter uma parceria, tem que ter um trabalho de esclarecimento, um trabalho de extensão, de respeito, né? O ordenamento do território nas zonas rurais deve, então, passar por uma auscultação das populações. Isso, exatamente. Você não pode vem um político e pega, vou fazer isso, porque tal governo vai incentivar isso, e totalmente fica a comunidade exclusa, né, das decisões, onde é o meio que ela convive. Então, acho que temos que pensar sempre nessa população, nessa comunidade local. Como eu disse, elas têm um conhecimento empírico, elas têm uma experiência de vida ali local. O Vládia Oliveira defende que a capacitação da juventude é perfeitamente compatível com a adoção de medidas de política que facilitem a ligação dos jovens com o campo e a família. Temos que ver como inserir os jovens, os filhos, as gerações, né, provenientes dessa família, dessa comunidade, que ele possa estudar, queira se aprimorar,
fora, mas que ele retorne com as ideias de melhoria, de tecnologia para a agricultura, ou para a pecuária, ou para o turismo, ou inserir o sistema terciário, essa questão de diversificar a economia. O problema é que há muita concentração das áreas, por exemplo, é muita agricultura e por que não diversificar? Aonde tiver condições, apicultura, dentre outras atividades que fica mais pertinente com as potencialidades. A académica brasileira advoga que os jovens devem ser envolvidos em programas de desenvolvimento das energias renováveis no campo. Formação e políticas direcionadas às microfinanças verdes são as principais conclusões de um estudo da professora universitária Zenaida Leite, em coautoria com Elizabeth Maria Sá, da Universidade do Minho. Publicado em revista de especialidade, o estudo Levi Salomão analisa o caso de Cabo Verde. As microfinanças verdes são mecanismos de crédito aplicáveis a projetos ambientalmente sustentáveis, como explica a autora e docente da UniCV. Projetos ligados à energia renovável, mas naquela dimensão micro. Por exemplo, nós podemos desenvolver projetos em bairros, mas as pessoas terem o compromisso de manter os bairros limpos, produzir com gás em vez de lenha, projetos que não levam a panha de areia. Ao longo do estudo foram entrevistados 10 gestores de instituições de microfinanças que, apesar de tudo, desconheciam o ramo microfinanças verdes. Demonstraram interesse, intenção em vir a desenvolver esse tipo de produto ou serviço. Ao mesmo tempo, apresentaram algumas barreiras, não é, que podem enfrentar, nomeadamente a barreira financeira. Consideram que é um produto que poderá não ser barato, alguns dos entrevistados, e que para isso teriam que ter um incentivo. Também nós vimos que, do ponto de vista legal, não há leis, digamos, específicas para a atividade de microfinanças. Zenaida Leite adianta que a falta de legislação pode constituir embaraço a projetos ligados às microfinanças verdes, pelo que torna-se importante a regulação do setor. O estudo nota que há trabalho feito em Cabo Verde no que toca às microfinanças, no enfiamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ainda assim, traz um conjunto de recomendações às autoridades cabo-verdianas, com foco nas microfinanças verdes. É preciso que haja formação, é preciso que o governo invista mais, que haja políticas direcionadas para este setor, políticas e recursos, não é? Para incentivar os próprios gestores a aderirem às microfinanças verdes, porque ao aderirem também estarão a contribuir para as ODS, não é? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A autora vê com bons olhos os títulos verdes promovidos pela Bolsa de Valores de Cabo Verde. Porque nós temos que pensar em várias dimensões, não é? Por exemplo, já fugindo um pouco, mas nós temos que começar, por exemplo, a pensar em construções ambientalmente sustentáveis. O estudo sobre as microfinanças verdes, uma coautoria da docente da UniCV, Zenaida Leite, e Elizabeth Sá, da Universidade do Minho, foi publicado no Jornal Internacional de Marketing Bancário. Zenaida Leite é docente da Universidade e doutoranda na Universidade do Minho, em Portugal. A criação de uma rede nacional é um dos principais propósitos do segundo encontro das fundações, que tem lugar hoje na cidade da Praia. A presidente da Fundação Dona Ana coordena a comissão do encontro, que tem como lema Filantropia de Desenvolvimento em Cabo Verde, o contributo das fundações à antecipação da informação, com a jornalista Carmelita do Rosário. São cerca de 30 fundações que, em modelo híbrido, vão participar deste que é o segundo encontro das fundações. Porém, foram mais de 40 que foram contactadas, explica Ana Almada. O objetivo do fórum, conta Ana Fonseca Almada, é a criação de uma rede das fundações a nível nacional. Com este encontro, nós pretendemos que as fundações se unam, digamos assim. Aliás, o objetivo principal deste encontro é a criação da rede das fundações nacionais, uma criação fundamental para o trabalho em parceria e complementaridade entre as fundações e reflexão sobre os problemas que afetam a atividade das fundações. Portanto, nós esperamos que realmente as fundações se conheçam e possam trabalhar em rede para que o nosso trabalho possa ter melhores resultados. Uma rede que, conforme a presidente da Fundação Dona Ana Fonseca Almada, deve ser norteada pelos seguintes pressupostos.
uma rede coesa, uma rede que possa realmente dar resposta aos problemas também que as fundações enfrentam sozinhas, não é? Porque os objetivos deste encontro são, por exemplo, compreender o cenário das fundações em Cabo Verde, identificar oportunidades de colaboração e parcerias entre as fundações, promover a difusão de boas práticas e de políticas de transparência, explorar o impacto das fundações na sociedade cabo-verdiana e discutir melhores práticas de gestão e captação de recursos para as fundações. Portanto, nós estamos com boas expectativas e já criamos as condições necessárias para que possamos realmente materializar a criação da rede das fundações nacionais, o que é fundamental, como já dissemos, para o nosso trabalho em parceria, em complementaridade, juntando as sinergias e conseguindo, portanto, dar mais e melhores respostas para a sociedade. Filantropia de desenvolvimento em Cabo Verde, o contributo das fundações, é tema do segundo Fórum das Fundações Cabo-Verdianas, que decorre hoje na cidade da Praia. O evento é presidido pelo Ministro do Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire. Alterações climáticas, a contribuição de Cabo Verde é o tema escolhido pela UCID para o debate com o Primeiro-Ministro. A sessão plenária, a última deste ano civil, começa amanhã. Em agenda também a proposta de lei que regula a utilização de meios técnicos de controle à distância ou vigilância eletrónica de arguidos ou condenados. Entre propostas de resolução, uma que aprecia a Conta Geral do Estado de 2020 e outra que aprecia o relatório da Comissão de Reforma do Parlamento. Dizer que as alterações climáticas estão em agenda para o debate com o Primeiro-Ministro a partir de quarta-feira, mas não há acordo na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP28, que deveria terminar hoje com um resultado, mas pode ser prorrogada uma conclusão para mais tarde. A apresentação do relatório sobre o estado do município da Praia pelo Presidente da Câmara Municipal, Francisco Carvalho, é o único ponto da Assembleia Municipal Extraordinária que se realiza hoje. A 12ª edição da Noite Branca acontece nos dias 15 e 16 próximos, com o envolvimento de 16 artistas. A edilidade praense Miriam Lopes dos Santos vai igualmente promover a festa da virada do ano em Quebra-Canela. O evento Noite Branca deste ano é dedicado à memória da artista Sara Tavares, conforme o vereador de Cultura da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia, e tem em perspectiva colocar a cidade da Praia como um centro de atração do turismo cultural. A abertura acontece no dia 15, mas o ponto alto perspectiva-se para o dia 16 de dezembro. Haverá também, com início às 19 horas, os palcos Dança, Batuque, Funaná e Cotipó, música tradicional, palco jovem, noite de humor e feira de artesanato. O evento irá contar com o envolvimento de cerca de 600 artistas de diferentes áreas de atuação e se desenrola ao longo das zonas limítrofes do platô, Pracinha Luís de Camões, Rua de Tênis, Praça Alexandre Albuquerque, Rua Pedonal, Avenida Cidade de Lisboa e Ponta Belém, com performances de artistas dos mais diversos estilos e gêneros musicais, devendo-se prolongar até às 4 horas da madrugada. Tubarões, Cremilda Medina, Gardénia e Princesito são nomes previstos para o palco tradicional da Noite Branca. A habitual festa de passagem do ano no Largo de Quebra-Canela também já tem cartaz. Estão previstas atuações de Luni Johnson, Lipe Monteiro, Tranca Fúria, Jonathan, Gama e também a atuação de DJs e artistas locais. À meia-noite, como manda a tradição, haverá 20 minutos de fogo de artifício a partir de 2 lugares diferentes, um na Praia Sul e outro em Praia Norte. O orçamento é pouco mais do que 20 mil contos para a Noite Branca, virada do ano, e também e para o orçamento conta
a verba que vai ser gasta com o fogo de artifício. Pouco mais de 20 mil contos é o montante previsto pela Idilidade para a Noite Branca e Festa de Passagem do Ano, eventos para os quais também conta com patrocinadores. O Parlamento Espanhol iniciou hoje o debate da amnistia a independentistas catalães. Aliás, decorre de um acordo que acabou por viabilizar o governo do Partido Socialista Operário Espanhol de Pedro Sánchez, mas o primeiro-ministro vai estar ausente do Congresso. A comissão da CDO realiza hoje e amanhã em Lagos, Nigéria, um workshop consultivo interno sobre a criação de um Conselho Económico, Social e Cultural com a missão de galvanizar a sociedade civil na região. O workshop é apoiado pela Agência Dinamarquesa para o Desenvolvimento Internacional, organizado pelo Departamento de Assuntos Políticos, Paz e Segurança. Um comunicado da CDO, emitido ontem à noite, situa a criação do Conselho Económico, Social e Cultural nos esforços destinados a consolidar a democracia na África Ocidental. Pretende-se ainda que o Conselho emerja como um movimento para a formulação de políticas de combate à pobreza, desigualdades sociais e instabilidade política. No Senegal, a contagem decrescente para as eleições presidenciais de fevereiro do próximo ano já decorre. Os putativos candidatos têm até o próximo dia 25 para submeter os seus processos ao Conselho Constitucional, que em 40 dias deve publicar a lista oficial de candidatos. O patrocínio de cidadãos para a participação na votação tem dificultado as eleições presidenciais no Senegal. Em 2019, recorde-se, apenas 18% das candidaturas foram aceitas pelo Tribunal Constitucional. Carlos Santos. Quando já passam 22 minutos das 7 da manhã, está concluída esta edição do Primeiro Jornal para hoje, 12 de dezembro de 2023. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.